Pessoal, na nossa aula 2, a gente vai abordar aqui a ordem de grandeza. O que é ordem de grandeza? É basicamente uma noção que a gente tem do tamanho de um número. E tem algumas regrinhas para a gente dimensionar a ordem de grandeza de um número. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui o número 10.892. Eu quero saber a ordem de grandeza desse número. Não sei a ordem de grandeza. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? O primeiro passo é transformar em notação científica. Se você não sabe o que é notação científica, eu estou na aula 2, volta para a aula 1 para aprender o que é notação científica, beleza? Então, pessoal, 10.892 é a mesma coisa que 10.892,0. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar com essa vírgula até achar o primeiro algarismo significativo. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Achei aqui o 1, que é o primeiro algarismo significativo. Então, 10.892 é a mesma coisa que 1,0892 vezes 10 elevado à quarta. Beleza? Bom, a ordem de grandeza, ela olha o tamanho, o quão grande é um valor. E o principal fator que a gente vai olhar é para o tamanho do expoente de base 10 que se encontra aqui. Então, para esse número especificamente, a ordem de grandeza dele vai ser igual a 4. Beleza? Bom, vamos pegar aqui outro valor qualquer aqui. Vamos pegar aqui, melhor, 301.725. Bom, novamente, eu sei que 301.725 é a mesma coisa que 301.725,0. Então, eu vou voltar com a vírgula aqui até achar o primeiro algarismo significativo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 301.725,0 é a mesma coisa que 3,01725 vezes 10 elevado à quinta. Beleza? Então, a gente pode dizer aqui, sem muito medo de errar, que a ordem de grandeza, nesse caso aqui, é 5, tá? Bom, existem algumas exceções. Aliás, existe uma exceção, que é a seguinte: vou colocar outro número aqui. O próximo número, ele vai valer 725. O número 725, ele é igual a 725,0. E aí, o que eu faço? Mais uma vez, como você aprendeu, nada mudou. Eu volto a vírgula aqui, 1, 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 7,25 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, a gente poderia, com certa tranquilidade, pegar esse 2 aqui e dizer que a ordem de grandeza desse número aqui é igual a 2. Só que nós estamos errados, ela não vale 2. Por quê? Porque esse cara aqui, quando ele é maior do que a raiz de 10, a gente tem que adicionar uma unidade na ordem de grandeza. Então, no caso aqui, a gente vai colocar em outra cor aqui para ser um pouco mais específico. Como 7, que é o primeiro algarismo significativo, ele é maior do que a raiz de 10, então nós temos que a ordem de grandeza vai ser o que? 2 mais 1, que é igual a 3. Beleza? Bom, Thiago, quanto que vale a raiz de 10? A raiz de 10 vale aproximadamente 3,16. Então, a gente precisa avaliar aqui se esse cara aqui, ele é 1, então a ordem de grandeza mantém. Ele é 2, então a ordem de grandeza mantém. Ele é 3, a ordem de grandeza mantém.
Ele é um 4, na ordem de grandeza vai ser adicionada uma unidade, como é o caso aqui, beleza? Ele é um 5, beleza, ordem de grandeza mais 1. Ele é um 6, ordem de grandeza mais 1. 7, ordem de grandeza mais 1. 8, ordem de grandeza mais 1. 9, ordem de grandeza mais 1. Por que que é isso, pessoal? Bom, vou explicar aqui. É o seguinte. Imagina que você tem uma régua aqui, beleza? E essa régua aqui, ela está graduada de 0 a 10 aqui. E aqui é o número 1, número 2, número 3. Bom, essa régua aqui ela é limitada, né? Então você não consegue saber com muita clareza aqui quais são as medidas, né? Uma régua é um objeto de mensuração limitada. Então, se eu meço, por exemplo, alguma coisa que tem essa dimensão aqui, vamos dizer que existe esse objeto aqui que tem essa dimensão aqui. Tá bom? Bom, é muito possível que esse objeto aqui, ele meça mais do que 2,5. Então, como a minha régua aqui, ela não tem graduação aqui no meio aqui, eu não tenho graduação dos milímetros, eu só tenho uma ideia, eu posso dizer que esse objeto aqui, ele mede aproximadamente 3. Por quê? Porque ele é maior do que 2,5. Beleza? Bom, e se esse objeto fosse menor aqui, pessoal? Se esse objeto fosse menor, se ele tivesse, por exemplo, aqui, vou ajustar ele aqui. Se esse objeto fosse aqui, ele estaria abaixo de 2,5, o que eu poderia dizer, então, que ele vale aproximadamente 2, tá bom? Então, qual que é o meu fator de tomada de decisão aqui? É o 2,5, concorda? Por quê? Porque o 2,5, ele é a média aritmética entre 2 e 3. Então, ó, eu poderia dizer que x barra aqui, que é a média aritmética, é o quê? 2 mais 3 dividido por 2. Bom, 2 mais 3 é 5, dividido por 2 é 2,5. Então, o meu fator de tomada de decisão aqui, ele é o 2,5. Qualquer coisa que eu considere ser abaixo de 2,5, eu considero como 2, porque eu não tenho fatores mais específicos para decidir sobre medidas mais próximas. Qualquer coisa que seja acima de 2,5, eu vou dizer que ele vale 3, porque a minha régua aqui ela não tem a precisão que eu gostaria que ela tivesse, tá bom? Então, é basicamente isso. Bom, só que isso aqui é o quê? Isso aqui acontece no mundo aritmético. Então, o meu fator de tomar decisão é uma média aritmética, que é o quê? 2 mais 3 sobre 2. O número anterior mais o número posterior somados e dividido por 2, beleza? Bom, agora vamos passar para o mundo geométrico. Por quê? Porque a notação científica ela não é uma medida aritmética, é uma medida geométrica, porque ela lida com potência de 10, tá bom? Bom, na régua geométrica, perdão, como é que as coisas acontecem? Ela não é tão simples assim. Então, aqui você tem 0, aqui você tem o 10 e aqui você tem o 100. E muito depois, de maneira que a gente não consegue nem ter aqui dentro da nossa tela, aqui, muito depois, a gente tem o 1000. Bom, e como é que eu sei quem é o meio do caminho aqui? Pode parecer estranho. Eu poderia fazer a média aqui, eu poderia decidir que esse é o meio do caminho aqui, só que essa é uma regra geométrica. O meio do caminho aqui, em tese, seria o quê? 10 mais 100, seria o nosso x barra, né? Somado e dividido por 2, então a média seria o 55. Mas isso não acontece porque eu estou no mundo geométrico. Então, no mundo geométrico, como é que a gente faz? O x barra vai ser igual o produto desse com esse aqui. Então, vai ser 10 vezes 100. Eu estou multiplicando por 2, então a raiz vai ser quadrada, beleza? Bom, 10 vezes 100 é 1000. Então, o meu x barra vai ser igual a raiz quadrada de 1000. Bom,
O que eu vou ter então? Que o meu x barra vai ser a raiz quadrada de 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 10 elevado a 3 meios. Beleza? Bom, 10 elevado a 3 meios, se você for fazer as contas aí, você pode pegar a calculadora aí, vou fazer aqui rapidinho no meu telefone, que 10 elevado a 3 dividido por 2, 31,62. Beleza? Bom, tá 31,62. Então a média aqui, ela tá bem mais próxima do 10 do que do 100. Concorda? Ó, o 100 tá aqui, o 10 tá aqui. A média aqui, ó, a média geométrica vai valer 31,62 aproximadamente. Beleza? Bom, 10 tem o quê? Ordem de grandeza 1. 100 tem ordem de grandeza 2, né? Por quê? Porque o 10 nada mais é do que 10 elevado à primeira potência e 100 nada mais é do que 10 elevado à segunda potência. Então, qualquer número que eu tenha aqui, nesse espaço aqui, eu posso dizer que é uma ordem de grandeza 1. E qualquer número que eu tenha nesse espaço aqui, eu posso dizer que é uma ordem de grandeza 2. Bom, então a gente vai analisar o seguinte a partir de agora. O número 15, ele é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a 1. Então, ele tem uma ordem de grandeza 1. Beleza? O número 20, ele é a mesma coisa que 2,0 vezes 10 elevado a 1. Então, ele tem uma ordem de grandeza igual a 2. Beleza. E o número 35, ele é igual a 3,5 vezes 10 elevado a 1. Mas perceba que o 3,5 é maior do que 31,62. O 35 ele é maior do que 31,62. Então, a gente vai dizer que a ordem de grandeza dele vai ser 2 mais 1. Vai ser 2 mais 1, aliás, perdão. Vai ser 1 mais 1, perdão. Vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Da mesma maneira aqui que o 2,0 vezes 10 a 1 vai ser ordem de grandeza 1 também, né? Dei mole aí, me perdoa você que está me assistindo. Tá? Bom, por que que o 35 vai ser ordem de grandeza 2? Repetindo. Porque o 35 está à direita do 31,62. Então, tudo que está para cá tem ordem de grandeza 2. Bom, Thiago, e o 60, Thiago? O 60 é a mesma coisa que 6,0 vezes 10 a 1. Como ele está à direita do 31,62, o 60, sei lá, deve estar por aqui, a ordem de grandeza dele, a gente soma 1. Então, a ordem de grandeza dele vale 1 mais 1, que é igual a 2. Beleza? Bom, Thiago, vamos lá, vamos continuar aqui. Se o fator decisório aqui da ordem de grandeza entre o 10 e o 100 é o 31,62, então, com certeza que entre o 100 e o 1000, né, vai ser o quê? 316,2. Então, a gente pode colocar ele mais ou menos aqui, ó, 316,2. Bom, então deixa eu apagar aqui para a gente ter um raciocínio mais limpo. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta o vídeo, beleza? Tiago, e o número 115? Deixa eu voltar aqui para manter o padrão. O número 115, ele é a mesma coisa que 1,15 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, a ordem de grandeza dele é 2, sem estresse. Bom, o número 200, Thiago. O número 200, ele é a mesma coisa que 2,0 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, a ordem de grandeza dele permanece 2 também. O número 300, Thiago, o número 300, ele é 3,0 vezes 10 elevado ao quadrado, então quer dizer que a ordem de grandeza dele é igual a 3. Bom, vou melhorar esse igual aqui, né? O número 350, aí muda de figura, porque 350 é a mesma coisa que 3,50 vezes 10 elevado ao quadrado, quer dizer que a ordem de grandeza dele é o quê?
é 2 mais 1, que vale 3. Lembrando que eu errei de novo aqui, a ordem de grandeza do 300 é 2 também. Tá? Por que que a ordem de grandeza do 350 é 2 mais 1, que é 3? Simplesmente porque ele está à direita do 316,2, que é o produto, a média geométrica entre 100 e 1000, beleza? E assim nós vamos. Então, via de regra, sempre que um valor for alguma notação científica, tiver o primeiro algarismo significativo ali maior do que 3, você tem que adicionar uma unidade à ordem de grandeza, beleza? Bom, espero que eu tenha sido claro. Se eu não fui claro, comenta aqui embaixo a parte que eu não fui claro, que eu vou tentar te ajudar, beleza? E se inscreve no meu canal e me segue no Instagram também. Valeu, tchau, tchau.